Estamos agora diretamente em Felipe Camarão, no Rio Grande do Norte. Pastor Carlos e a equipe dos irmãos aí nesta feira. Estamos aqui direto do Rio de Janeiro para transmitir o Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindo aos irmãos do YouTube, bem-vindo também os irmãos aí, a igreja que se reúne aí, a igreja interativa, os irmãos no Facebook, em vários locais do Brasil e lá na cidade de Milão, parece, na Itália, nossa irmã Catarina Menezes, uma brasileira lá na Itália, nos assistindo, mandou, pediu uma saudação. Bem-haja pelas vossas vidas, bem-vindos sejam todos. Está na hora de descoisar as coisas que está na hora, vamos lá. O tema da nossa mensagem é: a lei não é para os justos. Esse é o tema da nossa mensagem. A lei não é para os justos. Olha lá. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Versículo de número 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas. 11, conforme o evangelho da glória de Deus. É 11? Pulou para 11? Vamos lá. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos. Olha para que é a lei. A lei é para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, e nos concede uma porção da tua palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer palavra afiada de 2 gumes. Nesta manhã eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo reunido diga amém. Não se deve pregar a lei de Moisés para o justo. E por quê? Ora, por que é então que se prega a lei dentro da igreja? Uns não sabem, pregam por ignorância. Outros pregam por porfia e contenda. Pregar lei de Moisés na igreja é para escravizar os filhos de Deus. Porque a lei de Moisés escraviza. A lei de Moisés põe medo. A lei de Moisés tem regras, tem mandamentos, tem ordenanças. Tudo o que nós aprendemos quando entramos num lugar chamando igreja, foi lei de Moisés. Não toque, não veja, não faça, tudo isso é lei. Mandamentos e regras é a lei de Moisés que impõe nos filhos de Deus. Então Paulo traz uma revelação e instrui Timóteo, que iria apacentar num local em Éfeso. E no versículo de número 9, por favor, Miguel. Versículo 8, perdão. Olha só o que Paulo diz. Olha, eu gostaria muito que você, intitulado cristão, obedecesse o evangelho. Que
quando nós mostramos o evangelho, as pessoas dizem assim: mas lá na minha igreja a doutrina é outra. Ué, mas você não tem igreja, quem tem igreja é Cristo, e sobre Cristo há o evangelho. Homens não têm igreja, a igreja é de Jesus Cristo. E quem é a igreja de Jesus não é a parede, são vidas compradas por Ele. E esta igreja tem que estar submetida ao evangelho. Então olha o que diz o evangelho: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém se utiliza desta lei legitimamente. Ora, meus amados, o dízimo é da lei. Então, para mim usar o preceito da lei, eu tenho que usar toda a lei de forma legítima. Ora, um guarda de trânsito me para. Documento do carro, ele é a lei. Documento do carro, documento está vencido. O que é que ele tem que fazer? Rebocar o meu carro, me conduzir até o local que determina a lei. O que é que alguns, não são todos, o que é que alguns fazem? O café do guarda. Ué, mas o senhor não está usando da lei legitimamente. Meu documento está vencido, só tem que rebocar o meu carro até o Detran. Eu pagar uma multa e andar conforme a lei, que é isso que a lei determina. Ora, o pastor manda eu dar o dízimo é da lei. Então eu tenho que guardar também o sábado. Ora, então eu também tenho que cumprir a lei do liverato. Ora, eu também tenho que cumprir toda a lei, porque uma vez que se prega a lei para mim, isto é algo bom, mas tem que usar dela de forma legítima. Não adianta guardar um preceito da lei e não cumprir os outros. É o que fizeram conosco. Você guardava um ponto da lei e não guardava o outro. Então Paulo continua dizendo no versículo de número 9: sabendo isto, é algo para se saber, porque o pastor diz: isso é um conhecimento que o senhor deve guardar para o senhor. Não, isto é um conhecimento que deve estar imprimido na mente dos filhos de Deus. Todos devem saber que para eles não deve ser pregado lei. Não pode pregar lei. Lei é para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós não temos sangue judeu na nossa genética. Então ele diz, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. O que é que Cristo fez? Nos justificou pela sua graça. Estamos justificados diante de Deus. Não existe lei de Moisés para nós. E para quem é a lei? Pregou o apóstolo da graça de Deus. A lei é para os injustos, para os obstinados. A lei é para o ímpio, para os pecadores. A lei é para os profanos e irreligiosos. A lei é para os parricidas, matricidas. A lei é para o homicida. Eu poderia focar em pontos, mas a hora não dá. Eu vou focar no versículo 10. A lei é para os devassos. A lei é para os sodomitas. A lei é para os roubadores de homens. A lei é para os mentirosos. Segura aí. Então, se eu pregar a lei de Moisés para você, eu estou dizendo que você é um mentiroso. Se eu mandar você dar o dízimo, eu estou dizendo que você é um mentiroso. E estou indo além. Eu estou dizendo que Jesus não morreu na cruz. Eu estou dizendo que a graça dele não me basta. E eu tenho que viver debaixo de regras e de mandamentos. Eu estou dizendo que eu ainda não fui liberto. Eu estou dizendo que eu não sou um salvo. Eu estou dizendo que eu estou debaixo de tudo isso aqui. Eu estou dizendo que eu sou um devasso. Mas você não é um devasso. Você não é roubador de homens. Você não é um mentiroso. E você também não é contrário à sã doutrina. Então, se eu prego lei aqui, eu estou dizendo, vocês são contrários à sã doutrina. Toda
todas as pessoas que estão debaixo do jugo da lei, pregou Paulo a Timóteo e prego eu, todas as pessoas que estão debaixo de uma doutrina, que tem lei de Moisés, essas pessoas são contrários à doutrina da graça de Deus. Mas lá na minha igreja, graças a Deus, pastor, lá nós somos a igreja da graça. Vocês são igreja da graça? São. E esse pão com que suco aí é o quê? Isto é o corpo de Jesus. Isto aí é o quê? Esse pão é o corpo? E isto aqui é o que então diante da sã doutrina? Que a sã doutrina diz que o corpo de Jesus é a igreja, lavada, remida, selada, batizada, revestida, salva, preso ao único cabeça que é Cristo. Este é o corpo de Cristo e não um pedaço de pão. Então, se eu prego isto que não é ceia, é Páscoa, eu sou contrário à sã doutrina. Mas lá na minha igreja a gente não dá pão nem dando suco. Vocês não fazem isso não? Não, nós somos da igreja da graça, nós apenas cobramos dízimo. O quê? Ora, se vocês pregam dízimo, então vocês estão baseando a teologia, a pregação de vocês no livro de Malaquias, porque quem cobrava dízimo eram os sacerdócios levitas, e o nosso sacerdócio agora é Cristo, porque mudou o pacto, mudou o sacerdócio, era o sacerdócio levítico, agora é Cristo. Nós somos propriedade de Cristo, não devemos nada nem a homens e nem a Cristo mesmo, porque somos dele. Se eu sou propriedade de Cristo, eu devo o que a Cristo? Nada. Consegue entender isso? Diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus quer dizer que você é dele e do capeta. Você é de quem? Exclusiva é só dele. Ora, se você é só dele, você deve o que a ele? Eu comprei esse microfone, ele é só meu. Esse microfone me deve o quê? É meu, comprei. Ora, Cristo pagou um alto preço a você. Aí vem a lei e diz assim: você tem que pagar o dízimo. Porque quem disse é a lei, não é a graça, não é o evangelho de Paulo. Quem diz isso é a lei de Moisés, que você tem que pagar dízimo, é a lei de Moisés. Pagar o quê? Se eu sou dele, se eu sou propriedade dele, eu tenho que pagar o quê? Meu amado, você consegue entender isso, por favor, meu amado? Nós somos propriedade de Cristo. Então diz que a lei é para quem é mentiroso, a lei é para que os perjuros, a lei é para o que for contrário à sã doutrina. Quem prega um ponto só da lei, qualquer um, ou é graça ou não é, meu amado, ou é graça ou não é. Não tem esse negócio de, nós estamos em graça, vem aqui que o pastor vai orar por você. Meu amado, isso é graça de Deus, meu amado. Se a mão de Deus, ou melhor, se Deus que está na tua vida não basta, bastará a minha mão sobre a tua? Ou não sabeis que Cristo está em vós? Ou não sabeis que sois santuários do Espírito Santo? Ou não sabeis que vocês foram transformados em uma nova criatura? Precisa da mão de outro homem? Já está de Deus, meu amado. Ou é graça ou não é? Se você depende que eu coloque a mão sobre você, uma senhora me disse: terra de Cantarábia, eu quero saber quando é que o senhor vai chamar a gente para ir aí na frente. Fazer o quê? Não que o senhor me chame aqui para o senhor impor as mãos sobre mim. Minha amada, Deus já está todinho na tua vida. Não, mas é porque o senhor, né? Eu o que, minha amada? Sou igual a você, de carne e osso. Temos o mesmo Deus, comprado com o mesmo sangue. Eu não fui comprado com um tonel. Eu não fui comprado com 5.000 litros de sangue e você com conta-gota. O mesmo preço que foi pago por você, foi pago por mim. Diante do Pai temos o mesmo cuidado, a
gente vai adorando homens, e a gente vai idolatrando homens, e a gente vai se curvando a homens, fazendo mais a vontade da criatura do que o Criador, e vamos quebrando a nossa cara, e vamos perguntando: que mal eu fiz a Deus? Eu dei o meu dízimo direitinho, Senhor. Deu direitinho. E isso seria bom se você usasse isso legitimamente. Se você desse o dízimo, circuncidasse, guardasse o sábado, fizesse Páscoa, jejuasse, vigiliasse, batizasse, se você fizesse tudo isso certinho, aí isso seria bom. Mas como você não faz isso, isso é contrário à sã doutrina. Você está contra Deus. E a gente vai quebrando a cara. Aí o ano que vem eles dizem: culto da vitória de Gideão. Aí você passa o ano todo: esse é o culto da vitória de Gideão. E nada acontece. O ano que vem, o culto da vitória de Sansão. E você: ano da vitória de Sansão. O ano, todos os personagens bíblicos, a pessoa morre e não vê vitória nenhuma. E qual o perigo espiritual que as vidas estão mergulhadas? Qual é o perigo espiritual que está uma vida que anda debaixo da lei de Moisés e que é contrária a essa doutrina? Tem algum perigo nisso? Porque uma me disse assim: isso é problema meu, eu vivo da maneira que eu quiser. Eu disse: claro, quem não vai viver sou eu e as pessoas que Deus traz para ouvir essas verdades. Agora você vive da maneira que você quiser, minha amada. Você sabe? Nem aí se você vai dar 10% do teu salário, 20, 30. E tornei-me seu inimigo por dizer a verdade. Porque as pessoas não gostam de ouvir verdade. Porque a verdade entra numa rota de colisão na convicção religiosa em que ela vive. E tem que ter muita humildade como Pedro para reconhecer a verdade na vida dela. E ela vai sustentando a religião até o fim da vida. Mas ela diz: está escrito, eu creio. Ela não diz. E qual o perigo que a pessoa mergulha? Vai se atolando como numa areia movediça. Não, Deus vai fazer a obra no meu marido. Deus vai fazer a obra no meu marido. 10, 20, 30, 40. Deus vai fazer a obra no meu marido. Deus vai fazer a obra no meu marido. Deus não faz obra nenhuma assim, sabe por quê? Porque Deus não aceita suborno, porque Deus não aceita barganha, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide. E Deus não vai fazer aquilo que ele já fez. Deus, eu gostaria tanto que o Senhor fizesse uma estrela amarela cuscuz. Não, a estrela é essa aí. Deus não vai fazer outra estrela. Deus não vai fazer outro mar. Ai Deus, por que o Senhor não fez um mar lilás? Não, o mar é esse. Desfrute disso. A obra já está concluída, desfrute. Deus já realizou todas as obras dele, desfrute. Deus já te salvou na cruz, desfrute. Deus já te libertou do império das trevas, desfrute. Deus já te abençoou com todas as sortes de bênção, desfrute. Deus já te fez um herdeiro dele, desfrutem. Deus não vai fazer, ele já fez. Está feito. Fez e está feito, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Uma vez herdeiro, herdeiro para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. E uma vez em graça para sempre. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. É irreversível o caminho. E
qual é o mergulho espiritual, então, que a pessoa mergulha? Qual é o perigo de tudo isso? Qual é a urgência que Deus precisa? Olha o que disse Paulo aos Hebreus, olha lá. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Isso é a lei que as pessoas querem viver dentro das igrejas. Isso é quem pratica dízimo, quem pratica Páscoa, isso é quem pratica o jejum, porque tudo isso são itens da lei. Quando alguém quebra a lei de Moisés, diz que ele morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Lembra de uma mulher que foi pega em adultério? E trouxeram ela diante de Jesus e disse: esta mulher foi pega no ato de adultério, e na lei de Moisés manda apedrejá-la. E quando se quebra a lei, os crentes têm medo disso. Perder um culto de ceia na igreja? Meu Deus. O perigo é tão grande que levam no hospital. Ah, meu amado, quando eu lembro disso, quando eu lembro que o abençoado, porque eu não pode falar o contrário, né? Da mesma boca que sai, não pode amaldiçoar. Quando eu lembro que o abençoado mandava eu levar pão e suco para uma pessoa no hospital e dizia: pastor Geraldo, você vai levar remédio para essa pessoa. Meu amado, se eu estou levando pão e suco é remédio? Não, peraí. Pão e suco não é remédio, meu amado. Pão é pão, suco é suco. Remédio é o Evangelho. Este é o remédio que alimenta, que traz nutriente, que traz vigor para a vida. Este remédio aqui é o único que entra na divisão da alma e do espírito. Este remédio separa juntas e medulas. Pão é pão, suco é suco. Não cura ninguém, senão os hospitais estavam vazios. Que alimenta é esta palavra, que alimentou a mim, alimentou você, que te trouxe certeza e segurança, que trabalha câmbio profundo na raiz, nas entranhas da tua alma. Tu sabes que é Jesus, porque a palavra penetra. E diz então que quando alguém quebranta a lei de Moisés, ela morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, porque a lei era dura. Por isso que os pastores não têm misericórdia. Não deu dízimo, isso é na lei. Não pode ser não é batizado nas águas, não pode ser não é batizado nas águas, não pode tocar. E dá dízimo? Dízimo pode. Diz então no versículo 29, que de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que vocês foi santificado, e vocês fizeram agravo ao Espírito da graça. Você consegue discernir o perigo espiritual disso aqui? Diz que se na lei de Moisés a pessoa morria apedrejada, Paulo disse que de quanto maior castigo, vocês serão julgados merecedor, vocês que estão pisando o Filho de Deus, vocês que estão tendo por profano o sangue da aliança. O que é profanar o sangue da aliança? Sabe o que é? É o que te purificou, não foi a água. Quem te purificou foi o sangue. O pastor vem aqui e diz assim: vem cá que eu vou te mergulhar na água agora, para a água te purificar e ser uma nova criatura. Paulo está dizendo: vocês estão então profanando o sangue da aliança. Porque o que é que te purificou? Foi a água do Rio Jordão? Foi o sangue da nova aliança. Paulo está dizendo: vocês estão tendo sangue por profano, vocês são merecedores de castigo superior, porque na lei de Moisés a pessoa era apedrejada. Na graça de Deus vocês serão merecedores de castigo merecedor. Depois ele diz que as pessoas estão fazendo um agravo
ao Espírito da graça. Meu amado, o que se faz aí fora, o que os crentes fazem, é um agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça trouxe Cristo em nós. E as pessoas estão indo buscar Cristo no templo, estão indo buscar Cristo na igreja, estão indo buscar Cristo no monte. Isto é um agravo que se faz, porque Cristo não está no templo, Cristo não está no monte, Cristo não está nas igrejas, Cristo está dentro de cada um de vocês. Se faz um agravo ao Espírito da graça, e as pessoas mergulham nesse perigo. Olha, e diz que, e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado. Meu amado, foi o sangue da nova aliança, foi Cristo que nos santificou. E esse é o perigo, porque Paulo continua dizendo no versículo 30, olha só: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu vou deixar para lá. Pode anular o meu sacrifício, não tem problema. Podem viver como se eu não estivesse vivo, não tem problema. Pode me representar com pão e com suco, não tem problema, porque isso é uma outra afronta que se faz. Eu não gostaria de viajar para Uberlândia, como eu vou daqui a uns meses, viajar para Uberlândia e alguém chamar aqui e minha mulher abraçada com violão. Oi, Jaqueline, o que é? Tudo bem, esse aqui é o meu marido. Você é o violão? Não, é porque ele está viajando, eu estou aqui representando em memória dele. Esse violão é em memória dele. Isso é um agravo que se faz ao Espírito da graça. Cristo está vivo, meus irmãos. Ele não precisa ser representado por um pedaço de pão. Ele está dentro de cada um de nós. Ele está aí dentro de você. Claro que tem que ter fé para acreditar que o religioso busca na imagem, o religioso busca fora, o religioso quer ver, quer tocar, quer sentir, mas nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé, nós andamos pelo que não vemos, porque o que vê é passageiro, e o que se não vê é eterno. Os nossos olhos estão nisso. Eu creio pela fé que Cristo vive em mim, eu não preciso de representação. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez disse Paulo: o Senhor julgará o seu povo. Agora, como é que Deus vai julgar o seu povo? Como é que Deus julga o seu povo? Ele julga com o Evangelho. O Evangelho já mostra nesta manhã que você não pode viver como um religioso. O Evangelho já está mostrando esta manhã que você não pode viver debaixo da lei. O Evangelho já está te mostrando nesta manhã que Deus não habita em templo feito por mão de homens, que o templo neste pacto é você. Isto está julgando na tua mente, porque alguns estão dizendo: não pode ser, mas é. Esse é o julgamento que a tua mente passa, esse conflito entre o real e o simbolismo. Deus está julgando você. Olha o que diz Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Quem aqui está debaixo da lei, diga amém. Ninguém, meu. Não, temos vários visitantes. Estamos ao vivo lá em Rio Grande do Norte. Tudo o que a lei diz a quem está debaixo da lei. E nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da... Então, olha, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz. Para quê? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Julgou ou não julgou? Se estiver debaixo da lei, está condenado diante de Deus. Condenado ao quê? A viver uma vida sacrificial, a viver uma vida de dores, a viver uma vida encurvada, a viver uma vida de pagar o preço, a viver uma luta, uma vida de buscar e nunca encontrar, porque é assim que nós vivíamos. Busca, nunca encontra.
Onde você vai? Vou buscar Deus no monte. Tudo bem, tudo bem. Legal. Vamos buscar Deus no monte? Vamos embora. E quando chegar lá, tem que encontrar e voltar com Ele. Se eu fui lá para buscar, então eu encontrei. Sexta-feira que vem, onde você vai? Buscar Deus. Mas você não foi semana passada, não achou? Não achei, não. E então não adianta buscar Deus. Então não é melhor então eu acreditar que Ele está aqui, que Ele está aí, e que quando eu olho para você, eu não olho com os olhos físicos, eu não vejo carne, cabelo, cor, eu não vejo cutis, eu vejo Deus na tua vida. É melhor eu acreditar nisso. É melhor eu amar, respeitar você. É melhor eu ver você superior a mim. É melhor eu ver Cristo na tua vida. É melhor eu ver você como uma nova criatura. Não é melhor isso, meu amado? Sim, porque isto é graça. Nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pelo jejum, pelo batismo, pelo dízimo, pela santa ceia, vem o pleno conhecimento do... E a mente sendo julgada diante de Deus. Já viu uma mente julgada diante de Deus? É quando ela entra numa reunião dessa, passa um pedaço de pão, ela diz, eu não posso comer esse pão. Por quê? Isso é um pecado. Ah, você não pode comer um pedaço de pão? Você vê o que é uma mente condenável diante de Deus? Vamos para o culto hoje, minha irmã? Hoje não, hoje é ceia lá na minha igreja. Hoje é ceia lá. Ué, você não sabe que não se pode comer ceia? Eu namorei meu marido ontem. Não, meu amado, é verdade ou não é? É. Um pedaço de pão me proíbe de adorar o Deus que eu sirvo. Isso é uma mente condenada diante de Deus, meu amado. Paulo disse, por isso, é que nenhuma carne, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pecado. Depois ele diz no versículo 21, tem um 21, mas agora, diga agora na graça, mas agora na graça, diga agora na graça, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Sem a lei, sem pagar o preço,